acompanhando e agora vão poder assistir à pregação da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, versículo 2, o texto diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, Deus trouxe uma palavra ao meu coração, baseado nessas primeiras 3 palavras do capítulo 12 de Hebreus. Portanto, nós também. Eu até pensei em colocar isso como tema da mensagem, mas logo eu percebi que aquilo que Deus estava trazendo ao meu coração por inspiração, tratava do nosso lugar na história de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, o nosso lugar na história de Deus. Com base nessas 3 palavras do capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também. Portanto, nós também. A gente sempre ouve, e vocês já devem ter ouvido essa história, que tinha uma grande fazenda, que tinha uma criação de galinha muito grande. E certo dia ele andando pela fazenda, pelos matagais da sua fazenda, ele encontrou um pássaro pequeno que ele julgou ser um pintinho que estava abandonado da sua mãe, deixado para trás. E ele pegou esse pintinho, pelo menos na compreensão dele, trouxe até o galinheiro e colocou ali para ser cuidado com outros pintinhos. Esse pássaro foi crescendo e ganhando formas e contornos, cores que não era semelhante aos demais. Agora convivia com outras galinhas, e na mente daquele fazendeiro era apenas uma galinha como tantas outras. Um naturalista, certo dia, passando por aquela fazenda e olhando aqueles animais, observou que aquele pássaro não era exatamente como as demais galinhas. E ele foi ao fazendeiro e disse: olha, você tem no meio das suas galinhas uma águia. E aquele homem disse: não é possível, não é uma águia, é uma galinha. Você vê, ela come a comida de galinha, ela anda com a galinha, ela cisca com a galinha. Ela é uma galinha, é apenas uma galinha diferente, de uma outra cor, de um outro formato, não sei que raça é, mas é apenas uma galinha. E aquele naturalista insistiu dizendo: não, não é uma galinha, isso é uma águia, eu conheço uma águia, não pode ser uma galinha. E aquele homem insistindo disse: você permita que eu lhe prove que não é uma galinha e é uma águia que está aqui no seu chiqueiro junto com as suas demais galinhas? E ele disse: pois não, fique à vontade. E ele foi naquele chiqueiro, pegou aquilo que ele julgava ser uma águia, colocou em cima do lugar em que aquelas galinhas ficavam acomodadas à noite, naquele sobradinho que era construído para que elas se acalentassem, ficassem protegidas da chuva. E ele coloca lá em cima, faz um movimento, empurra ela e ela cai no chão como uma galinha. E ao fazendeiro disse: eu não disse? É uma galinha, ela não voa como águia. Aquele homem pede mais uma oportunidade e leva num lugar mais alto. E de lá precipita novamente no chão e novamente cai no chão. E o fazendeiro ri daquele homem e disse: você está machucando minha galinha. Ela é uma galinha, para que insistir nisso? Aquele homem não se conforma e diz: não é uma galinha, isso é uma águia. O senhor me dá mais uma chance, eu vou fazer uma terceira experiência que eu acho que agora funciona. E ele leva num penhasco muito alto daquela fazenda, em que tinha um abismo muito grande. E ele leva lá, levanta ela para cima. Aquele homem diz: mas você vai jogar minha galinha nesse penhasco? E ele simplesmente olha para aquele animal nas suas mãos e diz: você é águia, você pode dominar os espaços, você pode ter o céu para você. E ele joga aquele animal, e quando ele vai como se
sendo precipitado no chão, naquele abismo profundo, ao sentir o vento, ao sentir a imensidão do ar, começa a bater asas, e voa para as alturas, porque era de fato uma águia. Você já deve ter ouvido essa história, e há muitas pessoas assim. Quando eu li essa história, e quando Deus trazia essa palavra ao meu coração, sobre o nosso lugar na história de Deus, foi exatamente isso que Deus trouxe ao meu coração, sobre o nosso lugar na história do povo de Deus, sobre a nossa identidade, a partir da nossa origem, a partir do povo que nós pertencemos, a partir do povo que nós originamos, porque nós somos, meus irmãos, partes da história de Deus. É interessante que a Bíblia é um livro de história, é um livro de narrativas, mas cada personagem que é retratado na Bíblia, na verdade, faz parte de pequenas histórias que compõem um grande enredo, uma grande trama, uma grande narrativa. Porque a história da Bíblia, na verdade, é a história de Deus. A Bíblia começa com: no princípio criou Deus. E ela termina com Deus consumando todas as coisas. Todas as pessoas que existiram ao longo dessa história e fizeram parte dessa trajetória, na verdade são coadjuvantes do grande autor, do grande personagem dessa história, que é Deus. E aí a própria Bíblia se encarrega de provar isso. Há um hino maravilhoso que Paulo canta, e que termina no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, é um hino maravilhoso. E Paulo termina dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É interessante que aqui Paulo está falando coisas profundas sobre Deus. Ele está dizendo que em Deus se origina todas as coisas. Ele está dizendo que Deus é o meio pelo qual as coisas existem. E Deus é a finalidade das coisas. Deus é o fim, Deus é a destinação das coisas. Portanto, nosso Deus, Ele é a fonte, a origem das coisas. Ele é o meio pelo qual as coisas existem. E Ele é a finalidade das coisas. Todas as coisas são para Ele. Jesus é apresentado como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Portanto, a história começa em Deus e termina em Deus. E é interessante que essa é a exortação do autor aos Hebreus, no capítulo 2, quando diz: olhem para Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da fé. E quando ele fala isso, ele está dizendo que Jesus é aquele que origina a fé e aquele pelo qual a fé se destina. Ele tanto faz a fé gerar, como ele é aquele que consuma a fé. Ele é aquele que produz aquilo que a fé anela. A fé começa nele e a fé se realiza nele. Portanto, a história da Bíblia é a história de Deus. Vale a pena ler toda a Bíblia. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, já fiz isso algumas vezes, e é tão importante ler com esta lente, a história de Deus. Tome esse desafio. Eu sei que já estamos em agosto, mas existem métodos e calendários que você, um pouquinho de esforço, consegue, de repente, ler até dezembro. Aqueles que já estão lendo desde janeiro, estão se deparando com fatos e histórias maravilhosas. E às vezes a gente tem a impressão que estamos diante de personagens que são verdadeiros protagonistas, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Davi, mas nem o deles são e nem pretenderam ser, porque todas essas histórias são pequenas histórias da grande narrativa em que Deus é o autor e o personagem central. E aí, quando a gente lê o texto de Hebreus capítulo 12, a gente vê uma conclusão do que está sendo falado no capítulo 11, porque começa o versículo 1 com portanto. E aqui a gente tem uma indicação que o autor está olhando para o capítulo 11, para todos os nomes e as referências que ele faz. E quando ele diz portanto nós também, ele está nos associando a estas pessoas que ele menciona no capítulo 11. Deus trazia uma palavra sobre isso, meus irmãos, para lembrá-los nesta manhã, o fato de que a fé cristã, a fé que temos em Deus, ela não é uma fé individualizada e autônoma.
Aliás, essa é a marca da experiência religiosa contemporânea. A fé privatizada, é a minha fé, é a minha experiência. E aí a gente percebe que na vida cristã, a experiência religiosa, ela não é uma experiência individualizada, autônoma, independente. A fé cristã, ela é sobretudo uma espécie de linhagem. Ela é uma coparticipação numa grande teia, numa grande rede, numa grande trajetória, em que pessoas existiram antes de nós e possivelmente existirão depois de nós. E eu queria começar esta palavra situando vocês nessa realidade, que o fato de você ser um cristão, o fato de você crer em Deus, associa você a uma rede gigante de pessoas que já existiram, que existem e existirão depois de você. Isso faz a gente perceber que a nossa fé e a nossa experiência, ela não está no vácuo da história, ela não está no vácuo da nossa própria existência. É marca do nosso tempo, a pessoa olhar para si e dizer, não, essa é a minha fé, é a minha experiência. Eu vivo do jeito que eu quero, eu me conduzo do jeito que eu quero. O privatismo é um fenômeno do individualismo contemporâneo. Essa expressão de que o problema é meu, essa é a minha vida, esta é a minha religião, este é o meu jeito de ser crente, este é o meu jeito de adorar, este é o meu jeito de servir. Não se intrometa na minha vida. Pastor, cuide da sua igreja, mas não se meta na minha vida, não se meta na minha casa. Isso é meu, isso tem a ver com a minha particularidade, com a minha individualidade. Isso é privativo a mim, isso é da minha intimidade. Eu estou usando expressões que as pessoas usam, está na boca das pessoas no dia a dia. E cada uma dessas frases, elas expressam a nossa intenção, e mais que isso, a nossa pretensão de achar que a nossa fé pode ser uma experiência individualizada, autônoma, que eu posso vivê-la como eu quero, que eu posso constituí-la do modo que eu acho certo e coerente. E aí o texto do capítulo 12 de Romanos vai nos fazer perceber que a fé cristã é uma experiência coletiva. A fé cristã é uma experiência plural, que envolve uma multidão de gente que existiu, de gente que existe, de gente que existirá, de modo que você precisa se perceber e se situar nesse contexto amplo, porque somente fazendo parte desta grande multidão, sua fé é autêntica, é genuína, e Deus tem relação com você. Eu já preguei aqui dizendo isso, que Deus não estabelece relação individual e customizada com as pessoas. Aliás, seria maravilhoso ter um Deus para chamar de nosso e só nosso. Seria maravilhoso ter uma igreja para ser do nosso jeito. Seria maravilhoso ter um pastor para ser chamado de nosso e só nosso, que fosse exatamente, que espelhasse exatamente tudo aquilo que a gente anela e espera de um pastor. Mas isso não existe na fé cristã. A fé cristã é uma experiência coletiva, é uma experiência social. Se você não estiver disposto a isso, você será muita coisa nesta vida, menos um cristão verdadeiro e autêntico. Porque a verdadeira fé, ela é parte de uma linhagem de homens que existiram antes de nós. E nós agora trilhamos e seguimos os mesmos passos que eles. É importante começar desta forma, porque o autor associa a gente a estes heróis. E é como se ele falasse que há uma relação entre nós e Abraão. Há uma relação entre nós e Moisés, e Jacó, Isaac, Sansão, Gideão, Davi. E quando eu leio isso, eu disse, meu Deus, isso é muito grande. Primeiro porque isso tem relação com dignidade e valor. Imagina. Nós somos da mesma família, da mesma linhagem. Nós pertencemos à mesma multidão que está lá Abraão, que está lá Isaac, que estará Jacó, que está Moisés, que está os grandes profetas de Deus. Há uma multidão só, aquela multidão numerosa, incontável, que João viu no futuro escatológico, uma multidão que é mais numerosa do que a areia que está na praia, do que as estrelas do céu. Naquela multidão estará lá eu e você, mas também estará lá os apóstolos, os profetas,
os homens e mulheres de Deus que atravessaram o tempo servindo e amando ao Deus dos céus. Nós somos esta multidão, nós somos este grande povo. Deus olha para cá e vê esta grande multidão, gente de todas as eras, de todas as gerações, de todos os tempos. Isso não significa só dignidade e valor, significa grande responsabilidade, porque há um fio que une essas pessoas. Elas não viveram ao seu modo, e é por isso que eu quero dizer nesta manhã que a fé não é uma experiência individualizada, autônoma. Você não pode ser cristão do seu jeito, porque ao ser do seu jeito, e sendo o seu jeito não o jeito de Deus, logo você não é cristão. É sério isso, gente, mas você saiba disso, porque é importante. O que une essas pessoas é um elo precioso chamado fé. E foi esta fé que está presente agora em cada um dos versículos do capítulo 11, e é como um fio que une, que estabelece um elo, uma cola, uma conexão entre essas pessoas. Homens que viveram em diferentes tempos, homens de diferentes realidades sociais, de diferentes classes, homens de diferentes temperamentos, e quando digo homem, falo de mulheres. Essas pessoas todas, elas estão conectadas umas às outras, elas estão unidas umas às outras, através de um elo poderoso chamado fé. Foi a fé que uniu os grandes homens e as grandes mulheres de Deus. Você é o povo de Deus deste tempo e desta geração. Cada geração viveu no seu tempo, cumpriu a missão do seu tempo e da sua realidade. Você é dessa realidade. Sempre que eu olho para a igreja, repleta como está aqui, o meu coração estremece com essa consciência de que Deus não tem um plano B que substitua a igreja. A igreja é o plano A, B, C, até Z de Deus. É por meio da igreja que Deus expandirá o seu conhecimento, a sua glória e o seu reino pelos povos e pelas nações. Portanto, a gente pode até se achar pequeno, insignificante. A gente pode ler a história da nossa própria igreja e dizer: meu Deus, o quanto esses homens fizeram. A gente fica com essa sensação. Não sei se você já leu um livro, por exemplo, Heróis da Fé, de Orlando Boyd. Quando a gente lê aquele livro, a gente fica com a sensação que não é crente. Você lê sobre esses homens e, meu Deus, como é que alguém orava tanto assim? Como é que alguém cria tanto? Como é que alguém te amava tanto? Como é que alguém se sacrificou tanto? E aí você fica se comparando e dizendo: é impossível. Esse homem está só para ser admirado, está só para ser espelhado, mas é um ideal, é utópico, não é alcançado. Meu irmão, esses homens não existem mais, porque eles existiram do seu tempo e para o seu tempo. Para essa realidade, Deus tem você, Deus tem a irmã Ivone, Deus tem o pastor Paulo, Deus tem a Carize, Deus tem o Vitor, o João, Deus tem o Léo, Deus tem a Maria, Deus tem a Tâmara, o Isaac. Deus tem você para agora, para essa realidade. Deus tem você. É com você que Ele vai contar para ser feito o que precisa ser feito, do jeito que foi feito por Abraão no seu tempo, através de Abraão. A gente precisa tomar consciência disso, para parar de brincar de ser crente. Isso não é um piquenique de fim de semana, gente. Isso é uma missão que coloca em xeque a vida e a eternidade das pessoas. É a glória de Deus que precisa se expandir e alcançar quem ainda não a viu e não a conheceu. É o reino de Deus que precisa estender as suas fronteiras para além das fronteiras que já possui. Ah, meus irmãos, é o conhecimento de Deus que precisa alcançar mentes e corações que ainda não alcançou. Com base nisso, você já pode presumir que ser crente é mais do que frequentar um culto no fim de semana. É ser conectado e associado a um grande projeto de tornar manifesto o conhecimento e a glória de Deus. É estar diretamente envolvido
no projeto de Deus de redimir todas as coisas. É para isso que nós estamos aqui, é por isso que Ele nos salvou. Nós estamos unidos nesse elo chamado fé. O que é esta fé? Esta fé é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias. É a resposta de corpo e alma que nós damos àquilo que Deus revelou na sua palavra. Isto é fé. E aí você já vê que esta fé não é um pensar positivo, não é um simples acreditar. Ah, tenha fé, mulher. E aí a gente pensa positivo. Não, esta fé tem conteúdo. Esta fé é baseada na revelação de Jesus. E esta fé é uma resposta que nós damos a esta verdade, a esta revelação. Foi assim que cada um desses homens existiram. Foi por meio desta fé que cada um deles viveu. E aí quando Deus trazia ao meu coração sobre o nosso lugar na história de Deus, Deus me fez olhar agora a vida desses heróis, através desse elo que os uniu e também nos une a eles. E agora Deus me fez perceber como esta fé se expressou, se traduziu, como ela foi vivenciada, como ela foi expressada. E eu queria olhar com vocês pelo menos 5 coisas, rapidamente, sobre como esta fé se expressou e como ela precisa se expressar em nós, para que a gente tenha um lugar na história de Deus. Porque nem todos participam da história de Deus, gente. Nem todos tomam um lugar na história de Deus. A história de Deus não é a história da humanidade como um todo. A história de Deus é a história daqueles que Ele chamou e comissionou para com Ele, para juntamente com Ele, trabalhar redimindo a humanidade, o cosmos. Portanto, tomar parte na história de Deus é tomar parte na fé que uma vez foi entregue aos santos. É viver esta fé de acordo com essas características que a gente percebe na vida desses homens e mulheres de Deus. E aí eu queria olhar com você e nos perguntar, como é que essa fé atuou através desses homens, gerando entre eles uma conexão, e agora pode também atuar em mim, estabelecendo uma conexão entre eu e esses homens, e estas mulheres, e estes heróis. Primeira coisa, esta fé foi uma base que os sustentou a despeito dos dias maus em que eles viveram. Esta fé foi um chão firme. E é essa definição que a gente tem, assim, quando a gente abre o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Fundamento aqui, no grego, é a palavra hipostasis. Hipostasis diz fundamento, essência, base. E quando eu olho para esta definição, me vem a consciência que a fé se traduziu e ela foi manifesta na vida desses homens como uma base, como um chão firme que sustentou estes homens e mulheres a despeito dos dias maus em que viveram. E como foram dias maus! Se a gente falasse aqui de Moisés no Egito, se a gente falasse de Daniel na Babilônia, se a gente falasse de Davi nos seus desertos, se a gente falasse de Jeremias no seu calabouço, se a gente falasse dos apóstolos à beira da morte e de ser martirizado por amor de Jesus, nós vamos perceber que cada uma dessas pessoas estavam em situações completamente desfavoráveis, que naquele momento, naquelas circunstâncias, não faria sentido sequer continuar acreditando, porque pareciam estar abandonados, desamparados, rejeitados, esquecidos. Mas no pior dia destas pessoas, esta fé que nos une foi uma base que manteve estes homens de pé, foi uma base que sustentou a vida e a integridade destes homens. Deus quer que seja assim com a gente também, porque os dias não são favoráveis a gente, os dias são maus, facilmente podemos ser arrastados pela correnteza de um mal avassalador que nos cerca por todos os lados.
podemos ser tragados pelos pecados que nos atraem, que nos seduzem, mas também podemos ser tragados pelo desânimo, pela sensação de que não vale a pena mais ser crente, estar na igreja, cultivar o temor e o amor que nutríamos pelo Senhor e pela sua igreja. É possível ter pessoas aqui que se sintam nesse lugar de abalo, nesse lugar de insegurança, de incerteza. É possível ter gente aqui que tem vindo à igreja nos últimos cultos arrastado. Talvez um marido trazido, arrastado pela esposa. Talvez um filho trazido pelo pai e a mãe, sob a ameaça de que perderá a sua mesada. Talvez uma mãe, uma esposa que tem vindo aqui, porque tem que ouvir toda manhã um discurso do marido. Você precisa ir para a igreja, você precisa ser crente, você precisa amar a Deus. É possível ter gente aqui que está sendo praticamente adulado todo dia na semana, para domingo vestir uma roupa e vir à igreja. E eu entendo você, a tua fé está frágil, teu coração não se nutre de amor por Deus como já nutriu-se, não pulsa mais paixão pelo Evangelho, com a comunhão dos santos. Mas esta fé que Deus quer compartilhar com você, ela pode ser um chão firme, que os teus pés estarão ancorados, e Satanás não arrancará você da graça e da presença do teu Deus. Levante a sua mão, por favor, para adorar Jesus agora. Se você precisa desta fé, feche os seus olhos e diga: Deus, eu preciso deste chão nos meus pés. Eu preciso desta base, Deus, para não tropeçar na correnteza de provas que tenho enfrentado, Deus. Eu preciso deste chão firme, para não me sentir abalado no meio das lutas e das correntezas que estão interceptando a minha jornada e a minha travessia, Deus, neste grande mar. Comece a orar agora, comece a orar. Esta paz de Deus, que vem através da fé, te fazendo se sentir seguro, ela pode agora ser experimentado, porque o Espírito de Deus está nesta casa. Aleluia. É tão maravilhoso. O texto vai descrevendo cada um desses heróis, e em cada um vai dizendo: pela fé, pela fé. Aqui teve estadista, teve sábio, teve gente importante, teve gente influente, mas não foi a sabedoria, não foi a força, não foi o poder, foi a fé. Pela fé. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Moisés, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Davi, pela fé Sansão, pela fé, porque é pela fé. Não é a sua força, não é a sua influência, não é a sua amizade, não é o seu network, não é os seus contatinhos, é pela fé. A fé não diz sobre você, a fé diz o Deus que você acredita, que você lançou-se sobre Ele, dependendo inteiramente dele. Pela fé, gente, não é um elogio a quem crê, é um elogio a quem se destina à fé. Pela fé é uma honra e louvor ao Deus que por meio da fé nos sustenta. Quantos têm sido sustentados por Ele? Oh, eu sinto a glória de Deus nesta casa esta manhã. Não sei você, porque eu sei, gente, que esta fé é um porto seguro para esta igreja. Ela não será abalada, ela não será destruída, ela não será dividida, ela não será despedaçada, ela não será extinta. Ah, meus irmãos, há 2000 anos, Satanás mobiliza das mais diversas armas e artimanhas, e a igreja continua de pé, avançando, expandindo, cumprindo a missão, e ela faz isso porque ela está ancorada nesta base, este chão firme sobre os seus pés. Porque a fé é o firme fundamento. Mas em segundo lugar, esta fé também, primeiro ela atuou como um fundamento. Repita comigo: fundamento.
Mas em segundo lugar, esta fé atua e atuou como lentes de alcance, que permitiu esses homens enxergar para além do seu tempo. Fé é isso. E essa é a definição que a gente tem de fé em Hebreus 11. Porque essa primeira definição é fundamento, que é a hipóstase. A segunda definição é a prova das coisas que não se vê. Prova aqui, no grego, é elencos. Elencos significa trazer à luz, evidenciar. E aí Deus me fazia perceber isto, a fé é isso. A fé é um óculos que Deus coloca na gente. E antes a gente era míope, não via um palmo além de si. Aí Deus vem e coloca esta lente de alcance. E a fé agora é esta capacidade de ver. É a águia que vê de cima, porque não vive mais entre galinhas. Ela alça voos, ela vê do alto, ela vê o grande universo. A fé faz a gente enxergar além das circunstâncias. É por isso que eu estou dizendo, ela é a prova das coisas que não se veem. Os olhos humanos e físicos não veem, mas pela fé eu vejo. Pela fé eu vejo. Pela fé eu já sei o que vai acontecer. Pela fé eu já vislumbro. Ah, meus irmãos, estes homens foram guiados por uma fé que estava para além das circunstâncias, que estavam para além das contingências do seu tempo, que estavam para além da realidade que os encerrava e os cercava. Pergunte para cada um deles, comece pelo pai da fé Abraão e vai em cada um deles. Você vai perceber que nenhum destes homens enxergavam com olhos carnais. Todos eles viviam e peregrinavam, amparados numa percepção de uma realidade que estava para além da própria existência. Vocês sabem qual é o problema de não ter essas lentes? É que para nós que vivemos sem essas lentes, tudo se resume no aqui e no agora. Tem crentes assim, que não têm esses óculos, estão vivendo esforçados num projeto de vida, que não vê e que não percebe, e que não considera nada além dessa existência. Tem gente que está apostando tudo nessa existência, vivendo e morrendo por essa existência. E quando essa existência é colocada em risco, sabe o que acontece? Se desesperam, perdem o desejo de servir a Deus, se revolta contra Deus. Por quê? Porque apostaram tudo aqui, e perdendo aqui, não tem mais nada a desejar e esperar, porque tudo se resumiu no aqui e no agora. Se você é uma dessas pessoas, eu sinto muito, você é um dos mais infelizes das pessoas que estão aqui nesse templo essa manhã. É isso que Paulo diz. Se nós esperamos só nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque esta fé foi lente, foi óculos, foi capacidade de visão para além da própria existência, para além do próprio tempo, para além da própria realidade. É isso que faz esses homens enfrentar, persistir, superar. Acreditar mesmo agonizando na hora da morte. Eles cantam, eles celebram, porque eles veem para além desta vida e dessa existência. É interessante, meus irmãos, que toda a sedução de Satanás é centrada em nos fazer ser atraído por esta vida aqui e agora. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus na tentação do deserto. Eu te dou tudo isso aqui, porque Satanás sabe que a gente perdendo tudo isso aqui, não nos resta nada senão o desespero e a morte. E é por isso que esse é um tempo de gente deprimida, ansiosa, sem esperança, porque apostam tudo nesta vida, mas esta vida pode nos ser tomada sem que a gente faça nada para impedir. A perspectiva de Satanás, meus irmãos, da vida cristã, é de desdém, é de desprezo. A sociedade assemelhada a este ideal faz isso.
Que louvor e que honra e que mérito há em viver por uma causa em que você só sofre, em que você não ganha nada, em que você só renuncia, em que você no fim pode até morrer. É assim que as pessoas pensam. Eu vou ser crente, eu vou viver na igreja para ser desprezado, para não ser amado, para não ser reconhecido. As pessoas lá não me valorizam, eu nunca subo de degrau lá, eu nunca sou respeitado lá. E há essa mentalidade de que estamos sendo cobrados, está sendo tirado de nós algo que a gente não pode abrir mão. É uma consciência, gente, adoecida, e que Deus precisa tratar, para a gente ser capaz de enxergar para além desta vida. Pelo amor de Deus, olha para Gideão, olha para Sansão, olha para os grandes heróis. Vem aqui no Novo Testamento, meus irmãos, olhe para Estevão. Qual é a honra deste homem? Prega, serve como diácono, de repente é acusado falsamente, sentenciado. Os homens começam agora a apedrejá-los. Cada pedra no seu corpo vai sangrando a cabeça, vai sangrando o corpo, as costas, vai sangrando a barriga. Este homem vai desmaiando. Talvez a voz maligna no coração de Estevão possa sussurrar nessa hora, dizendo: há vitória nisso, existe honra nisso, existe dignidade nisso. Você está fracassando, você está morrendo, você está perdendo tudo em nome desta fé, em nome deste Deus. Mas enquanto esta voz possivelmente sussurraria na mente e no coração de Estevão, ele é capaz de gritar para os seus algozes e dizer: joguem mais pedras, porque eu já vejo os céus abertos. Levante a sua mão esta hora. Eis que eu vejo os céus abertos. O Filho de Deus já está de pé. Feche seus olhos e ore comigo agora. Peça a Deus: Deus, me dá esse óculos, coloca essa lente sobre meus olhos, Deus. Ah, Deus, eu não estou vendo nada, os meus dias são escuros, sombrios, de grandes tempestades, Deus. Me falta rumo, me falta direção, meu GPS quebrou, estou perdido, estou à deriva. Deus pode agora colocar novas lentes nos teus olhos. Você pode alçar voos de águias para não enxergar mais como galinhas que vem apenas a superfície do chão que pisam. Gente, tem horas que se Deus não der essa capacidade de ver, a gente chuta o balde. Porque no entorno não tem nada que crie na gente um mínimo de motivação. Parece que está dando tudo errado. Cada passo que a gente dá, piora as coisas. E a gente só não desanima, porque Deus faz a gente ver para além disso. Isso é fé. Foi esta fé que guiou os grandes homens. Foi esta fé que nos trouxe até aqui. Homens de longe nos enxergaram. Eu acho tão maravilhoso, meus irmãos. Homens de longe enxergaram a multidão de salvos por todos os lugares. Isaías profetizou uma salvação que chegaria aos confins da terra. Malaquias viu um rei chegando
trazendo salvação debaixo das asas, como um sol da justiça capaz de iluminar toda a terra. Daniel viu uma pequena pedra que se gigantaria e ficaria tão grande e poderosa. E através do sonho de Nabucodonosor, traduziu esta pedra como o próprio reino de Deus, que começará humilde e pequeno, mas chegará um dia em que tudo e todos estarão curvados e submetidos ao único rei, que está entronizado para todos sempre, chamado Jesus Cristo. Deixa eu continuar, o tempo voa, gente. Esta fé foi o fundamento, hipóstases. Esta fé foi lente, elencos. Esta fé também foi força mobilizadora. Estes homens não só tiveram um chão firme, eles não só enxergaram para além do seu tempo, mas eles tiveram força de fazer algo, força de atuar, força de agir. É interessante como em cada herói do capítulo 11 há uma ação. Todos eles, você vai ver, pela fé Abel ofereceu sacrifício, pela fé, cada um deles, pela fé Enoque andou com Deus. Cada herói tem uma ação, porque esta fé, ela mobiliza. Esta fé, ela tira a gente da comodidade, da letargia, da inércia. Eu creio em Deus, pastor. Crê, mas está deitado, minha irmã. Crê, mas está acomodada. Crê, mas está descansando há 10 anos. Pastor, eu sou um homem de fé. Meu irmão, tu é um homem de fé, mas há 20 anos não serve à igreja, não produz, não frutifica. Esta fé, gente, não é um chão sobre os nossos pés. Esta fé não é uma rede para você deitar. Esta fé é uma força que te levanta. Esta fé é uma energia que te coloca no caminho. Esta fé é um poder que te move, que te desperta, que te leva à ação. Todos esses homens tiveram uma ação correspondente a esta fé, porque esta fé é sempre projetada para um propósito, para um objetivo, para uma razão de ser. Olha a oportunidade que você tem hoje de se perguntar a Deus: qual é o meu propósito? Qual é, Senhor, a história que o Senhor está escrevendo para mim? Se tivesse que ser escrito um novo capítulo de Hebreus, deixa eu te perguntar isso. Jesus, vou perguntar. Se tivesse que ser escrito um outro capítulo 11 de Hebreus, mas agora com o seu nome, qual era a ação que corresponde à tua fé? Pela fé, Rojaime fez o que da vida? Pela fé, Tiago fez o que? Fez o que pela essa fé? Pela fé, Carlos fez o que, Carlos, com essa fé? Pela fé, Joana, o que você fez com essa fé? Lourdes, o que você fez com essa fé? Pela fé, qual foi o produto, qual foi o resultado desta fé? Pelo amor de Deus. Pela fé o quê? Pela fé o quê, Lucas? Pela fé o quê, Saulo? Pela fé, se este capítulo tiver que registrar você lá, pela fé o quê? Pela fé qual ação? Pela fé qual ação, Priscila? Eu vejo todo mundo é bom assim, grande, que vejo o rosto de todo mundo. Coisa boa, não tem mais coluna. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé o quê? O que é que você fez pela fé? Qual é a história que vai ser contada sobre a tua fé? Pela fé o quê? Pela fé o quê, Tiago? Pela fé, pela fé, levante a sua mão, curve sua cabeça, se humilhe diante do teu Deus esta manhã.
porque é decorrente da sua fé. Pelo amor de Deus, o que é que eu escrevo? Eu preciso escrever um novo capítulo de Hebreus, e eu quero citar você lá. Esta fé também atuou em quarto lugar, produzindo nesses homens e nessas mulheres uma submissão irrestrita à vontade de Deus. Não foram homens só que tiveram um chão firme para pisar. Não foram homens que tiveram só uma lente de alcance para ver longe. Não foram homens que tiveram só uma força capaz de mobilizar. Foram homens capazes de se submeter a Deus em toda e qualquer circunstância. Eu acho isso extraordinário. Eu acho extraordinário quando eu leio o versículo 35 e versículo 36 do capítulo 11. Olha o que diz o versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas alcançaram a melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoites, até cadeias e prisões. Olha o versículo 33, como é interessante. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Olhe para mim, por favor. Olhe para cá. Quando você lê o versículo 33, 34, sabe o que se aprende? Que pela fé Deus faz. E quando você lê o 35 e 36, você vê que pela fé Deus também não faz. É impressionante isso. Que do jeito que o autor elogia os heróis que venceram reinos, que apagaram fogo, que fecharam a boca do leão, o autor também elogia aqueles que morreram queimados, aqueles que morreram devorados por leão, porque a mesma fé que pode produzir livramento, salvação, é a mesma fé que pode querer o meu martírio, que pode querer o meu próprio sacrifício. E aquele que morre queimado não tem menos fé do que o que apagou o fogo. O que morre devorado por leão não é menos crente do que o que fechou a boca do leão. Porque ter fé não significa só ver coisas extraordinárias. Ter fé significa se manter firme, mesmo quando coisas extraordinárias não acontecem. Porque de repente a oração não é respondida, e você fica de biquinho achando que não tem fé, ou que Deus não quis responder. Mas você sabe onde é que a tua fé vai aparecer? É quando no dia que Deus não responder, você ficar assim: olha Deus, eu sei que o Senhor não me deu, eu queria, mas louvado seja o seu nome. Quantos podem adorar nesta manhã? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, eu chamo o ministério de louvor. Nós vamos cantar ao Senhor com hino. Nós vamos cantar ao Senhor com hino. Há um último aspecto desta fé que dá uma mensagem, e eu vou guardar isso aqui para um próximo momento, para a gente pregar sobre esse último aspecto da fé, porque dá uma pregação. A permanente inquietação destes homens e mulheres em não se sentir realizados por nada que eles viram e viveram nesse mundo. Isso aqui fica para um próximo domingo, para um próximo encontro. Mas nos basta esta manhã levar no coração o desejo de viver esta fé que estes homens e mulheres viveram. Quantos estão aqui e desejam viver esta fé? É um dom de Deus para você. Se tem alguém aqui que gostaria de oração por você, pela sua família, eu desafio você a sair da onde você está. Talvez você precise de uma destas coisas que eu falei aqui. Talvez você precise de um chão firme. Está se sentindo frágil, está se sentindo inseguro. Talvez você precise de lentes de alcance, porque não está conseguindo ver nada nessa luta que você está passando. Talvez você precise de uma força capaz de te levantar, porque você está se sentindo desanimado.
sem alegria. Talvez você precise de uma submissão irrestrita a Deus, para aceitar que Deus fez a vontade dEle, e a vontade dEle é muito melhor do que a sua vontade. Vem aqui à frente, eu quero orar por você no encerramento deste culto. Louvor, adora ao Senhor com um hino maravilhoso. Cante comigo, cante conosco. Enquanto eles cantam, você sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria. Saia do seu lugar. Tem tantos irmãos aqui, mas se você precisa de um renovo de Deus, vem agora em nome de Jesus. Aleluia. Por isso eu canto glória. Levante a mão, adore. Glória. Consumador da fé, é o teu Deus. Ora, Managajura. Eu queria tanto ouvir o som que vai abrir no encontro triunfal e ver amigos que aleluia, é Abraão, são os profetas, os apóstolos, e agora, aleluia, aleluia, podemos ver nas mãos o mesmo povo, o mesmo Deus, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo, envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Ele voltará. Quantos creem nesta promessa? Adore a Deus, adore a Ele agora, aleluia. Toda igreja no grande coral, aleluia. Aleluia! Nós vamos todos cantar agora, como um grande coral. Levante a sua mão para encerrar este culto, adorando a quem?
consumador da fé. Aleluia. Aleluia. Aplauda Ele em nome de Jesus. É para Ele, o autor e consumador da fé. Aleluia. Ore comigo, Deus bendito. Ah, meu Deus, como é maravilhoso estar na tua casa. Tantos irmãos aqui à frente, Deus. O Senhor conhece a vida, a necessidade de cada um deles. Tu és o autor da fé. Há momentos que podemos fraquejar, Deus. Sentir o vazio da solidão. Ver tudo escuro à nossa volta. Sentir o desânimo nos tragando, Deus. Nos amofinando. Na cama, no leito, na tristeza, na depressão. Mas eu te peço agora em nome de Jesus, levanta esta mulher. Renova a tua igreja esta manhã, Jesus, para continuar este exército imponente e vitorioso, que vive sob a fé dos santos, a fé de Abraão que chegou até nós. Nos abençoe este domingo, nos abençoe esta semana, abençoe nossas famílias, abençoe o culto logo mais, abençoe nosso pastor, os pastores da tua igreja, as lideranças da tua igreja. Se conosco, cuida de nós, no nome do teu filho Jesus. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande infinito amor do Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre toda a igreja hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos em nome de Jesus.